Graça e paz, queridos, bom dia, podeis assentar. Ontem nós tivemos um dia glorioso, poderoso na presença do Senhor, de ensinamento, de comunhão e de aprendizado, né? É um tema bastante amplo, né? Muito edificante, ao qual que fortalece a nossa fé. Todo ano nós fazemos o seminário de escatologia e eu tenho certeza que cada ano mais evidências têm acontecido. Mais coisas a gente vai notando nos nossos dias a dia. Eu vou ficar aqui um pouco de lado, não sei se atrapalha aí. A palestra de hoje que me deram para fazer, eu achei muito interessante. Eu recebi o material de todos, então eu tenho estudado escatologia já tem uns 3 anos, que eu acho que é fascinante. E olhando a palestra dos amados, parabéns a todos que palestraram no dia de ontem. E vamos lá, né? Para a incumbência que foi me dada, no tempo que eu tenho aí, eu vou tentar passar para vocês aí esse tema que também é de bastante relevância e importância no nosso meio. Amém? Vamos lá. Apostasia vindoura, expondo os enganos internos do cristianismo. E eu gostaria de ler 2 textos, né, que me chamaram muita atenção e é extremamente importante para essa palestra, que está lá em 2ª Epístola do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2. Nós leremos os versículos 1, 2 e 3. Amém? Capítulo 2 de 2ª Tessalonicenses, versos 1, 2 e 3. Todos acharam? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Um pouquinho para frente, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Amém? Hoje nós temos visto, né, grandes avivamentos acontecendo, palavras de avivamentos, mas a palavra do Senhor vai nos orientar que nos últimos dias uma grande apostasia tomaria conta da igreja. E se nós analisarmos a igreja de hoje em dia, tem poucas que têm se mantido fiel à palavra de Deus, mas muitas heresias têm ocorrido dentro do meio e no seio da igreja. Então, o arrebatamento, a vinda de Cristo, a palavra de Deus vai nos orientar que uma grande apostasia tomaria conta da igreja. Eu coloquei aqui, o Novo Testamento fala a respeito da apostasia que sobrevirá sobre o mundo e a igreja nos últimos dias. O cristão precisa estar atento a fim de não se corromper pela apostasia. E qual a forma de nós não sermos corrompidos pelas heresias e pela apostasia que tem sido pregado e tem sido ensinado? Tendo a veracidade da palavra de Deus, o verdadeiro entendimento que Deus nos dá através das Escrituras Sagradas, o ensino da palavra da forma correta, o estudo da palavra correta. Então nós, como cristãos, hoje precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e aquilo que Deus nos ensinou, para sabermos discernir as heresias, os erros doutrinários que têm sido implantados, assim como a apostasia e a heresia que tem crescido dia após dia. Eu coloquei aqui que a apostasia vem do grego apostasia. Originalmente, esse termo grego tem um significado técnico relacionado à revolta política. Mas nas Escrituras, a apostasia significa abandono,
Deserção da fé de forma consciente. O comportamento apóstata caracterizava uma rejeição definitiva à verdade, que é a palavra de Deus. Ou seja, uma rejeição à palavra de Deus. Aquilo ao qual Deus nos instruiu através das suas escrituras. É uma rejeição àquilo que o Senhor tem nos orientado através da palavra de Deus. E vamos estudar um pouco nesta manhã, nos minutos que nós temos, sobre a apostasia, o entendimento, as características, o impacto e como vencê-la. Amém, queridos? Nesta manhã eu quero trazer umas características da apostasia, os impactos que ela dá à igreja e a nós como cristão, mas também como nós podemos vencer. Amém? Somente através das Escrituras e o entendimento correto das Escrituras Sagradas. Algumas características da apostasia. De acordo com a Bíblia, a apostasia é caracterizada pelo abandono da fé, a seguir o que o mundo oferece, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo vai falar de Demas. Ou seja, hoje nós podemos observar que muitos têm se apostatado, muitos têm fazendo a deserção da fé, abandonado a fé genuína, para viver aquilo que o mundo tem oferecido. Então, o abandono da fé para viver aquilo que o mundo tem oferecido. Eu tenho um amigo meu, né, é triste ouvir isso, né? Mas hoje ele está no mundo, né? E ele me disse assim que o mundo o agrada muito, né? E ele foi para o mundo de uma forma consciente. E é triste ouvir, eu ouvi isso. Ele tem abandonado a fé para viver aquilo que o mundo tem oferecido. Então é uma forma de apostasia, abandono da fé, uma deserção da fé de forma consciente, sabendo que tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, e abandona a fé para viver os deleites, os prazeres deste mundo. Então, uma das características de apostasia, de acordo com a Bíblia, é abandonar a fé, seguir o mundo, aquilo que o mundo oferece, os deleites deste mundo, os prazeres deste mundo. E eu disse para ele, terá consequências, e você sabe as consequências. Então, o primeiro tópico aí é abandono da fé, uma deserção. Aquilo que um dia ele estava arraigado, a fé em Cristo Jesus, as Escrituras Sagradas, e de forma consciente abandonar aquilo que Deus nos ensinou para viver os deleites deste mundo, para viver a alegria e os prazeres desta terra. Segundo, na mescla entre a fé cristã e os costumes, crenças e estilo que predominam no mundo. Nisso é criada uma religião híbrida. Eu acho que aqui é um perigo muito grande de apostasia. É igrejas que pregam a Cristo, mas vai implementando no seu dia a dia coisas que desagradam o Senhor, coisas que vão ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos orienta, para trazer pessoas, para trazer vidas, mas o engano sendo inserido. Hoje nós temos vivido muito no campo ideológico, né? De formas de conduta, sociologia, filosofia, eu não sou contrário, mas nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está sendo implementado dentro das igrejas. E qual a forma de nós entendermos, qual a forma que a gente vai avaliar se aquilo está coerente ou não através da palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado. A palavra de Deus vai dizer que o evangelho é simples. Jesus é o centro. Então, quando começa a se implementar muitas das coisas dentro da igreja, e está fora dos princípios, dos valores de Deus, precisamos ter o cuidado. Algo que veio à minha mente é quando o pessoal sai do Egito. Moisés liberta o povo do cativeiro ali no Egito, eles vão no caminho do deserto, e Moisés sobe, né, na montanha lá dos 10 mandamentos, e Arão fica. E aí o povo começa a pressionar Arão, o que ele faz? Um bezerro de ouro. Algo que Deus tinha já falado que não deveria adorar outro ídolo. Somente Deus deveria ser adorado. Mas na pressão, Arão ali coloca um bezerro de ouro, faz um bezerro de ouro.
E aí veio à minha mente, o que nós temos feito? Quais os bezerros de ouro que as igrejas têm implementado dentro das suas igrejas? Então precisamos ter muito cuidado no campo ideológico, aquilo que a igreja tem implementado, até para, entre aspas, chamar pessoas. A palavra de Deus tem que ser estabelecida genuinamente. Ela tem que ser a fonte de todas as coisas. Nós precisamos ser direcionados pela palavra de Deus. Então, esse é um campo muito sério. Eu coloquei aqui na mescla entre a fé cristã e costumes, crenças e estilo que predominam no mundo. Nisso é criada uma religião híbrida. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está sendo inserido dentro das igrejas. Por isso, precisamos estar atentos à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Na criação de pseudo-doutrinas rotuladas como cristãs. Igrejas que até pregam sobre Jesus, falam sobre Jesus, mas vai colocando rótulos. Eu não quero citar coisas, né? Até para ser ético, mas às vezes eu tenho parado de ouvir algumas rádios que se dizem cristãs. Porque é um absurdo o que nós temos ouvido. E eu falei, como que esses caras têm uma inteligência para ensinar dentro da igreja algo que Deus desaprova? E qual a forma de combater tudo isso? Tendo a verdadeira palavra de Deus em nossos corações. Quando ouvimos aquilo que desagrada ao Senhor, que está contrário às condutas que Deus nos deu, logo será rejeitado. Então, tem muita gente sendo enganada. Umas sem entendimento e outras que estão ouvindo aquilo que querem ouvir. Então, precisamos destacar essas características dessas igrejas que já se apostataram, apóstatas, pastores, profetas, apóstolos, que têm inseminado dentro das igrejas coisas que não agradam ao Senhor. E de qual forma nós estaremos conscientes daquilo que não agrada ao Senhor, tendo a verdadeira palavra de Deus. Conforme o final dos tempos se aproxima, a igreja sofrerá um aumento da apostasia em seu seio. A apostasia tem impacto tanto individual, eu como cristão e nós como cristão, e como coletivo, ou seja, igreja do Senhor. O impacto tanto é na vida pessoal como na igreja. No nível coletivo, podemos entender a apostasia como um sistema de negação, no qual doutrinas fundamentais cristãs são negadas, algumas que podemos citar. E aqui eu vou falar a respeito, eu vou ler alguns textos, irmãos. Vou ganhar esse tempo nesses textos, que é extremamente importante. Negações. Porque nós estamos falando de apostasia dentro das igrejas, e as igrejas que estão apóstatas, elas negam essas verdades absolutas de Cristo. Elas negam essas verdades. E tendo essas verdades inseridas nos nossos corações, saberemos identificar a apostasia e os ensinos heréticos. Amém? E aí você vai perguntar, o que tem a ver com escatologia? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que no final dos tempos, a apostasia cresceria no meio da igreja. Até os salvos seriam enganados, se não tiver o entendimento perfeito da palavra de Deus. Eu vou ler para os amados, a negação de Deus. Os textos aí é 1 João, capítulo 2, versos 22 e 23, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5, se você quiser anotar aí, e o Tito 1,16. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Parece que nós estamos vendo, né,
o que está acontecendo no seio da igreja. A negação de Deus. Pode passar. Próximo slide. A negação de Cristo. 1 João 2, versos 18 ao 23. Capítulo 4, versos 3. Judas 4. Atos 3, versos 13 e 14. Filhinhos, e já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi, porque não soubesses a verdade. Isso é forte, hein, irmãos? Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque a nenhuma mentira vem da verdade, que é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Pode passar, queridos. Negação, pode passar, o próximo. Eu vou só ler esse versículo para a gente ganhar tempo. Pode passar, pode passar. Negação do retorno de Cristo. 2 Pedro 3, versos 3 e 4. Sabendo que primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pode passar. Negação da fé. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pode passar. Negação da sã doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Pode passar, irmão. Negação da vida santa. 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Negação moral. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, aptos para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância,
mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Das mesmas sortes, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Esse texto, nós podemos dizer que é para pastores e líderes, presbíteros e diáconos. Não, é para todos aqueles que se dizem cristãos. É para todos nós. Amém? Questão moral. Pode pular. Pode pular esse texto. Negação da autoridade. 2 Timóteo 3,4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Só até aí, irmãos. Eu frisei muito nessas negações, porque se nós tivermos entendimento dessas verdades inseridas em nossos corações, dificilmente seremos corrompidos por mentiras, por enganos. Essas verdades que foram ditas aqui precisam estar inseridas em nossos corações. Dessa forma, nós, ao ouvir o engano, logo seremos notificados pelo Espírito Santo, testificado por Ele. Então, queridos, a forma correta, a forma saudável, a forma que nós temos de combater a apostasia, a heresia, é tendo o conhecimento das verdades de Deus. Essas negações que muitas igrejas, muitos pregadores têm feito ao contrário. Alguns dos textos parecem ser os jornais dos nossos dias. O mundo ao qual nós estamos vivendo tem passado por muitos desses textos que nós estamos vivenciando. E pasmem, até dentro da igreja. Pessoas que apostataram, pessoas que abandonaram a sua fé e hoje combatem o cristianismo. De qual forma? Trazendo as verdades de Deus de forma errada. E muitos daqueles que deveriam estar firmes, fortes, conhecendo as verdades para combater essas heresias, têm se dobrado a esses ensinamentos errados. Que vai contrário, que fere os princípios de Deus. Por isso que eu ressaltei esses textos bíblicos de negações. Para que nós possamos ter esse entendimento. Para que nós possamos saber dessas verdades e combater as heresias. Queridos, eu coloquei aqui, a nível individual, o cristão envolto em apostasia é reconhecido pela vida frívola, a vida fria, sem compromisso, sem moral, sem ética. No individual, insensibilidade à santidade, o desprezo para com as sã doutrinas e as escrituras sagradas. Analise, observe as nossas vidas. Se essas características estão implicentes em nossos corações. Ou naqueles que nós temos visto e ouvido. Vida fria, insensibilidade com a santidade, o desprezo com a sã doutrinas e as escrituras. O pecado. Eu estava conversando com um amigo, e eu gosto de ressaltar isso, né? Se você é daqueles que um bandido morre, você fala menos um CPF cancelado, cuidado. Porque para Deus é uma alma que está indo para o inferno. Há alguém que está chorando. O desprezo às escrituras sagradas, o desprezo àquilo ao qual Deus tem como princípio, que é vida, que é alma. Quando a pessoa está num nível de apostasia, essas características envolvem a vida da pessoa. A naturalidade com que se comete o pecado.
Ah, não é pecado. Eu ouço muito isso, né? Ah, mas isso não é pecado. Irmãos, a partir do momento que aquilo que eu estou fazendo está trazendo tristeza, ou aquilo que eu estou fazendo está fazendo com que o meu irmão ele se escandalize, tome cuidado. Ah, não é pecado. Se eu começo a ser dominado por aquele que é vício, ele se torna pecado. Porque o diabo ele é sorrateiro. Ele vai introduzindo, ele vai chegando, ele vai colocando pratos, e quando você vê, você já está engordado, e o pecado já não está mais fazendo sentido para você. Aquilo que se torna, que aparentemente não era pecado, se torna pecado. Eu tenho alguns exemplos sobre isso, de orientações que eu dei para uma pessoa. Eu falei, olha, cuidado, cuidado, cuidado. E aí o pecado se tornou natural na vida dessa pessoa. E conosco não pode ser diferente. A gente precisa estar atentos, a gente precisa estar ligado com o Espírito Santo, para que o pecado não faça parte das nossas vidas. A falta de arrependimento. Podemos até errar, podemos até falhar, mas precisamos nos arrepender. A vida que ela está apostatada, o arrependimento não faz mais parte dessa vida. Ela não se arrepende dos pecados. Ela trata com tudo com naturalidade. E hoje, dentro das igrejas, o arrependimento ele tem que ser pregado. Como a salvação em Cristo Jesus e o arrependimento. Mas a vida que ela está apostatada, ela não se arrepende mais. Ela comete o pecado com naturalidade. O Espírito Santo já não testifica mais no coração. Porque hoje, nós que estamos arraigados em Cristo, falhamos sim, mas o Espírito Santo testifica aos nossos corações e nós nos arrependemos e largamos. O baixo conceito do mundo em relação à igreja, assim como o baixo impacto da igreja no mundo. Nós somos igreja de Cristo e devemos impactar aonde nós estivermos. E qual forma? Testemunho. Você tem sido testemunho ou você tem escandalizado onde você está? Os conceitos bíblicos são colocados em segundo plano e substituídos por literatura, teorias ou ideais seculares, psicologia, filosofia, política, sociologia. Queridos, eu não sou contrário a isso, mas precisamos tomar muito cuidado com todas essas questões. Precisamos ter o entendimento, conhecer, mas precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. São características de alguém que está apóstata. Eu estava conversando com uma pessoa que era da igreja e tem os seus partidos, partidário, e foi se engoldando, e aí os princípios e valores de Deus foram ficando para trás. E o diabo ele vai trabalhando de forma sorrateira, ele vai trabalhando nesses campos ideológicos e levando pessoas a terem um entendimento que fere os princípios e valores de Deus. E quando se vê, está tão engoldado que vai se apostatando da fé, vai abandonando a fé, vai abandonando o Cristo e vai abandonando as verdades de Deus. Como vemos, a apostasia tem a capacidade de apodrecer a igreja. Uma igreja apóstata se transforma em uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás. Uma igreja apóstata, ela é uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás. Muitas pessoas, elas vão ouvindo aquilo que fere os princípios e os valores de Deus e vai trazendo como verdades absolutas para as suas vidas. Como líderes apóstatas vêm seminando dentro das igrejas, se dizendo cristãos e colocando as verdades absolutas de Deus de forma errônea. Podemos observar alguns pregadores que outrora eram bênçãos na mão de Deus e hoje são apóstolos e têm levado
muitas pessoas, com seus ensinos fraudulentos, os seus ensinos heréticos, e assim corrompido a igreja do Senhor. A apostasia e o pecado para a morte. A nível individual, na medida em que uma pessoa permanece na apostasia, ela incorre no risco de praticar o que a Bíblia chama de pecado para a morte. Em sua primeira epístola, o apóstolo João usa a expressão pecado é para a morte, e que para tal pecado a oração não tem efeito. 1 João capítulo 5, versos 16. A natureza desse pecado mortal já foi muito discutida entre os estudiosos. Embora alguns intérpretes defendem que João está falando de uma morte física, a interpretação mais amplamente aceita é a morte espiritual. Sob essa interpretação, muitos estudiosos entendem que esse pecado de morte é a própria apostasia. Isso também indica que a apostasia é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, da qual Jesus ele falou. Muitos fariseus blasfemavam contra o Espírito Santo, e Jesus deixou claro que para aquela conduta não haveria perdão. Mateus capítulo 12, versos 31. A apostasia se encaixa perfeitamente nesse quadro, já que a rejeição voluntária das verdades não pode ser revertida. A apostasia, pecado para a morte, blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquilo que Deus tem feito, as pessoas atrelam ao diabo. Jesus, ele praticou milagres, Jesus, ele curou enfermos, e os fariseus daquela época diziam que ele fazia aquilo por Beelzebu, demônios. Aquilo que Deus tem feito através do Espírito Santo de Deus. Milagres. E as pessoas atrelando isso a diabo, a Satanás. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso acontece porque aquele que apostatou jamais reconhecerá o seu erro. O que caracteriza que tais pessoas não possuem o Espírito Santo, que é o único que nos convence do pecado. O escritor de Hebreus falou sobre casos de apostasia. Hebreus 6, ensinou que é impossível que os apóstolos se arrependam novamente, pois não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Podemos, desta maneira, alarmantemente concluir que a apostasia pode resultar num estado de dureza do coração tão grande que o arrependimento se torna impossível. E eu queria falar um pouco das causas da apostasia. Dentre as causas da apostasia, podemos citar a perseguição. Mateus 24, versos 9 e 10. Hoje, irmãos, há perseguição, sim, no campo físico. Tem pessoas que estão sendo perseguidas, né, na janela 1040. Tem pessoas que têm sido perseguidas. Mas a gente também não pode deixar a apostasia que está sendo inserida no campo ideológico. Perseguição. Falsos mestres. Pessoas que se dizem profetas de Deus, mas com ensinamentos errôneos. E paz, irmãos, muitas pessoas têm se deixado levar por esses falsos profetas. E de qual forma, irmãos? Não tendo o entendimento da verdade. Hoje nós vemos um analfabetismo bíblico. Hoje nós temos visto no nosso meio pessoas que não têm o entendimento correto da palavra de Deus. Não estudam mais a palavra de Deus. E assim, os enganos, as apostasias, as heresias são inseridas e são abraçadas como verdades absolutas. Tentação. Somos tentados todos os dias. Todos nós somos tentados, todos os dias. Na mente, com situações, todos os dias somos tentados. Eu gosto de um texto que eu vou compartilhar com os amados. Está lá em 1 Coríntios, sobre tentação. 1 Coríntios, capítulo 10.
minuto aqui. A Bíblia é nova e está bem grudada as páginas. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Geralmente nós utilizamos muito esse texto, né? Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Mas o outro texto, o outro versículo vai dizer: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. A tentação vem, mas quando estamos ligados na videira, estamos ligados com Deus, Deus dá o escape. Somos tentados, sim. Mas precisamos estar em comunhão com Deus para ter o discernimento que Deus dará o escape. Em todas as áreas. Eu estava compartilhando que essa semana eu tive uma proposta que aparentemente poderia ser de Deus, porque atrelava tudo que eu estava precisando. Mas aí eu vi o rabo do diabo aí, o laço. Então, irmãos, quando nós estamos ligados na videira, quando estamos em comunhão com Deus, conseguimos ter o discernimento. E a tentação, ela vem, mas Deus vai dar o escape, Deus vai dar a direção para que você não caia. Conhecimento incorreto de Cristo. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1. Conhecimento incorreto. Sobre as verdades de Deus, sobre os ensinamentos de Deus, falsos profetas, falsas pregações. E eu vou sempre ressaltar como nós vamos diagnosticar esses erros doutrinários através das verdades da palavra de Deus. Padrão moral inapropriado. Causas de apostasia. Padrão moral inapropriado. Irmão, o que é certo é certo. E o que é errado é errado. Hoje o mundo, para o mundo não. O errado é certo e o certo é errado. Não, mas o certo é certo. Cuidado com esses laços do nosso dia a dia. Para que você não venha se corromper pelas coisas que o mundo oferece. Descrença, perda da fé. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre a perda da fé, a descrença. E aí eu me coloquei nesse lugar sobre a fé, né? Quando nós, não sei se já aconteceu com vocês, em algum momento da vida de vocês, eu estava analisando, né? Quando nós nos convertemos, nós temos aquela fé entusiasmada, nós oramos por tudo, nós cremos de uma forma poderosa e gloriosa, e ao passar do tempo, você vai se descuidando desses detalhes, tão importante para a fé cristã. O Deus continua o mesmo, mas parece que você vai se esfriando. Essa é a palavra. Não tendo o cuidado. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas tenha cuidado para que a sua fé não se esfrie. E aí eu fiquei analisando lá atrás, quando eu iniciei, e hoje, né? E uma coisa que eu vou dizer para os amados, o estudo ele é bênção para as nossas vidas. Precisamos estar inteirados com a palavra de Deus. Precisamos ter uma fé naquilo que Deus tem para conosco. Estudar a palavra de Deus, estudar os princípios, os valores, mas não se tornar racional. Como assim, pastor? Quando você orar, ore com fé. Ore entusiasmado, como se fosse lá no início da sua conversão. Ore com fé. Essa fé está
no teu coração, ela não venha se esfriar com o passar do tempo, com as situações, com as diversidades, com os problemas, mas ela seja aquela entusiasmada que você teve lá outrora e você, como fogo, você vai sempre alimentando. Porque com o passar do tempo, a tendência, às vezes, algumas pessoas a se esfriarem, ou não ter aquela fé entusiasmada do início. E essa semana eu estava conversando sobre isso. Orar com intensidade. Ah, como assim com intensidade? Orar com fé, crendo. E eu me apeguei a isso. Uma pessoa que eu tenho muita intimidade chegou e falou assim, olha, tem que orar com mais intensidade. Eu falei, como assim com intensidade? Parece que a sua racionalidade está fazendo com que você não creia num Deus do impossível. Um Deus que pode alterar cenários, um Deus que pode alterar situações que aos olhos humanos não tem mais solução. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Você está com a sua fé baixa? Não, mas a racionalidade ela pode te tomar. E você não tem mais aquele fervor. Amém, queridos? E essa aqui, não investir na saúde espiritual. Buscar a Deus. Relacionamento, intimidade, profundidade, relacionamento. Tudo que nós temos que fazer, tudo que nós vamos fazer, temos que estar pautado na palavra de Deus. Temos que ter essa vida, esse cotidiano com Deus. Essa busca por Deus, esse momento com Deus. Queridos, eu sei que na correria do dia, às vezes o dia passa corrido, mas reserve um tempo para estar com Deus. Eu coloco no meu relógio, 4:30 da manhã, pum. Aí a partir das 5 começa a minha vida. Por quê? Porque é o período ao qual eu gosto de silêncio, eu gosto de calma, onde eu leio, eu medito, para que o dia possa correr da maneira que Deus quer, para que nós possamos ser fortalecidos. Essa busca incessante por Deus, aquele momento onde você para, e no decorrer do dia vai falando também, mesmo no trânsito, mesmo na faculdade, no trabalho, tem um tempo para falar com Deus. É necessário essa busca, é necessário esse relacionamento, é necessário para que nós possamos vencer os obstáculos do dia a dia. E não ser engoldado pelas inverdades inseridas, por falsos profetas, por falso evangelho, por aquele que se diz evangelho, mas é outro evangelho. Então, essa intimidade com a palavra, essa intimidade com Deus, vai fazer com que nós venhamos nos fortalecer para vencer a apostasia que está sendo inserida. Os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Nós teremos os discernimentos daquilo que não é o princípio da verdade de Deus. E como vencer a apostasia? Vencer a apostasia não é uma tarefa fácil. O processo requer uma mudança radical na perspectiva espiritual e moral do cristão. Além disso, a mudança deve começar o quanto antes para evitar o ponto onde não há mais retorno, isto é, o pecado para a morte. Esta mudança acontece quando o cristão genuinamente busca a Deus como arrependimento, através do arrependimento, se arrepender dos vossos pecados, abandonar toda a prática moral e espiritual que esteja conectada ao estilo de vida apóstata. Restaurar a palavra de Deus e conceitos bíblicos na posição de primeiro plano. Isso significa ser norteado novamente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos norteia, a palavra de Deus que nos direciona. Não é o que eu quero, é o que a palavra de Deus me direciona. Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina em todas as esferas das nossas vidas. Quando somos norteados pela palavra de Deus,
Quando nós temos essa consciência que Deus ele nos ensina em todas as áreas. E a maioria das vezes nós queremos ir contra a palavra de Deus. Contra aquilo que Deus ele tem para conosco. Esse é o nosso manual de instrução. Essa palavra nos ensina em todas as esferas. Em tudo. Eu falo que no ministério pastoral o aconselhamento é a parte mais difícil. Mas nós temos o manual. Nós temos as regras, as condutas. Restaurar a palavra de Deus em nossos corações, conceitos bíblicos. A palavra de Deus tem que estar inserida em nossos corações. Os princípios, os valores. Eu quero ressaltar isso. Não é o que eu quero, não é o que o pastor Paulo quer, é o que a palavra de Deus nos direciona. Às vezes eu tenho algumas reuniões e eu falo assim, não é o que eu penso, o que você pensa, o que a palavra de Deus nos orienta. Como que nós vamos proceder segundo a palavra de Deus? Casais que estão aqui, o que a palavra de Deus nos orienta? Quando estamos fundamentados nessas verdades, há uma pequena chance de nós abandonarmos a fé, de nós apostatarmos da fé, de as heresias serem inseridas em nossos corações. Eu falo que aqui, né, é complicado, é difícil, porque o povo da Jaboca ele tem um alimento saudável. E quando é se falado uma heresia, automaticamente as pessoas observam, as pessoas veem. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é ensinada. Então nós temos um alimento saudável. Por isso que nós não conseguimos, às vezes, ouvir algumas rádios, porque nós estamos vendo heresia sendo implantada. Por quê? Porque temos uma comida saudável, uma comida pautada na palavra de Deus. E em tudo nós temos que levar a nossa alma, o nosso coração à palavra de Deus. Fortalecer a fé e comunhão com Deus através da vida diária, o devocional, como eu havia dito. Como que nós fortalecemos a nossa fé? Através das Escrituras, através do relacionamento, através de falar com Deus. Eu tenho uma filha, para quem não sabe, ela tem 11 anos, né? E eu trato ela, minha esposa fala que eu trato ela como se ela tivesse 20 anos, 18. E eu sempre falo para ela, pai, como que eu vou vencer o pecado através da palavra? Mas na escola sim, aí você vai ter que ensinar através da palavra. Como que eu faço? Tenha o seu tempo com Deus. E eu quero ressaltar o Ministério Infantil, os desafios que têm sido dados para os nossos filhos. Eles chegam na sexta-feira e aí? Eu comecei a ler com a Mari, hoje eu não preciso mais, porque ela já sabe a obrigação dela. Eu leio a minha palavra e ela leu dela. Um dia ela me cobrou, ela falou, pai, eu não vejo você lendo a Bíblia. Aí eu falei, então levanta 4h30 da manhã, é o horário que o pai está lendo. Você percebe como eles estão observando? Que ela tem o horário dela. Ela disse para mim, pai, eu não estou vendo o senhor lendo a Bíblia. Aí eu falei, filha, eu leio às 4h30 da manhã. Quer ler com o papai? Mas ela tem o horário. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Palavra de Deus sendo inserida nos nossos corações e dos nossos filhos. As verdades de Deus, fortalecer a fé, a comunhão com Deus para vencer o dia mau. Buscar e imitar a Cristo em todos os aspectos. Imitar a Cristo. Viver como Cristo viveu. Olhar com o olhar de Cristo. Eu já me apeguei em algumas situações e falei assim, como Cristo reagiria nessa situação? Qual seria o posicionamento de Cristo? O que Cristo faria? Vocês já se perguntaram isso? Buscar e imitar a Cristo em todos os aspectos. Nessa situação, o que Cristo faria? Qual seria a atitude de Cristo? Geralmente vai ser totalmente contrário àquilo que nós queremos fazer, àquilo que nós pensamos. Manter Jesus como o centro da nossa fé. Jesus é o centro. Queridos, aonde Jesus não é o centro,
a verdade de Deus não está sendo dita naquele lugar. Porque todas as mensagens, Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que ser o alvo. Jesus é o meio. Jesus é o caminho. Jesus tem que ser exaltado. A mudança individual irá gerar transformação no corpo, no coletivo e na igreja. Você pode fazer a diferença onde você está. Na igreja, com seus posicionamentos, com as suas condutas, com aquilo que você faz. Por consequência da mudança espiritual e moral dos membros, a igreja abolirá as práticas e doutrinas derivadas da apostasia e se tornará novamente cristocêntrica, como era a igreja de Jerusalém, conforme descrita em Atos dos Apóstolos. Uma igreja com membros fortes é uma igreja forte. Onde Cristo ali está, uma igreja cristocêntrica vai fazer com que as heresias ela não se permeiem dentro dos nossos lares e dentro da igreja. Eu tenho certeza que vocês têm sido instruídos com a verdade de Deus. Se qualquer um que subir aqui falar qualquer coisa que não esteja atrelado àquilo que a palavra de Deus nos orienta, será rejeitado. Por qual motivo? Porque nós temos o alimento que é a palavra de Deus. Nós temos o alimento saudável. A verdade de Deus, ela tem inserida nos nossos meios, através das palestras, através dos cultos, através dos ensinamentos. A palavra de Deus, ela tem sido inserida. A palavra de Deus tem sido ensinada através da IBD, através do Ministério Infantil. Essa palavra, ela tem sido ressaltada. E desta forma, a igreja, ela vai combatendo aquilo que o mundo tem como normal, aquilo que o mundo tem abraçado, a simplicidade do Evangelho, onde Cristo é o centro. E nós somos colaboradores para o reino de Deus. Amém, queridos? Eu que coloquei aqui para concluir, a apostasia é um mal que sempre esteve e estará presente no coração humano. Consequentemente, a igreja ou será vítima ou terá que lidar com a apostasia. Desta maneira, é importante o cristão estar atento à sua saúde espiritual, a fim de não entrar nesse estado tenebroso. Amém, queridos? Eu espero que você tenha sido muito abençoado nesses dias, com essa palestra, com esses ensinamentos, para que nós possamos combater as heresias, para que nós possamos combater os ensinos errados, para que nós possamos ser fortalecidos na palavra de Deus. E até quando nós formos falar com algumas pessoas que têm sido engodadas pelos ensinos errôneos, a gente tenha o cuidado, o zelo para com aquelas vidas. Queridos, eu tenho aprendido uma palavra que eu sempre vou dizer: equilíbrio em todas as esferas. Até quando nós iremos discutir sobre a palavra de Deus, precisamos ter o equilíbrio para falar com aqueles que têm uma descrença ou estão tendo um aprendizado errôneo, contrário à palavra de Deus. Para que você possa mostrar as verdades, ensinar as verdades e trazer aquela pessoa para Cristo. Amém? É um desafio nos dias atuais. É um desafio até para os jovens que estão sendo inseridos nas faculdades. É um desafio para os adolescentes que estão nas escolas. Eu tenho uma adolescente de 11 anos que ela tem feito algumas perguntas, né, relacionadas a alguns posicionamentos e como nós estamos ensinando os nossos filhos, os membros, e como nós temos nos comportado nesse mundo que cada dia mais tem se desviado das verdades de Deus. Cada dia mais tem se distanciado de Cristo. Que nós possamos se manter fiéis. Como foi dito aqui, Jesus está às portas. A qualquer momento Ele voltará. A qualquer momento Ele irá buscar a sua igreja. Que nós não venhamos se perder no meio do caminho, mas conseguimos se manter forte, fortalecidos, através das Escrituras Sagradas, através da fé e do relacionamento com Deus, para se manter os íntegros, sem nos corromper.